Fábio Rogério conectado com vocês em mais um Conexão sobre Trilhos. Nessa edição recebemos o Alexandre Barbosa, diretor-geral de projetos da BYD Brasil, para contar para a gente todas as soluções que essa gigante chinesa oferece em transporte, veículos elétricos, trens, ônibus, energia solar e sua nova fábrica no Brasil. Enfim, são muitas novidades. Mais uma vez contamos com a colaboração do Adalberto Maluf, secretário nacional do Meio Ambiente Urbano e Qualidade Ambiental, trazendo um panorama da indústria nacional frente à eletrificação do transporte. Por fim, Renato Meirelles, presidente da CAF Brasil, traz o lançamento da Frente Parlamentar para o Fortalecimento da Indústria Ferroviária Brasileira, que vem para defender os interesses do setor junto aos gestores públicos. A voz do povo. Conta pra gente um pouquinho a sua opinião sobre a gratuidade no ônibus aos domingos. Bom, na minha opinião, eu acho muito importante. Gostaria que tivesse mais dias também, como sábados, feriados, férias escolares. Eu acho boa essa iniciativa, porque favorece a pessoa que trabalha durante a semana todinha. Ela pode sair com a família, pode ficar mais tempo com a família, poder sair, ir para lugares onde é difícil acesso para certas pessoas, que sai um pouco mais em conta para elas. Então, essa gratuidade vem uma boa hora. Então, eu acho a gratuidade dos ônibus no domingo uma iniciativa incrível, ainda mais porque eu não moro no centro. Então, a maioria dos rolês que eu quero fazer, principalmente de lazer, são por aqui. Então, eu sempre tenho que me deslocar muito, né, pra cá. Então, o ônibus é uma ótima alternativa. E aí, já tirar essa graninha ali do transporte público, podendo vir pra cá e ainda poder curtir o lazer aqui é muito incrível. Mas eu acho que não só pro lazer, assim, são várias atividades que ajudam e integram uma população que muitas vezes não tá presente em outras regiões da cidade por conta da grana, sabe? Então, você conhecer outras oportunidades que não estão no seu dia a dia é uma coisa sensacional. Eu acho super essencial, acho que você vê mais o pessoal aí saindo mais final de semana, eu acho que tá super bacana dessa forma. Eu acho que a gratuidade do ônibus aos domingos é sensacional, inclusive devia ser metrô também, inclusive devia ser todos os dias, que eu acho que transporte público devia ser direito da população. É melhor para o trabalhador, é melhor para as famílias curtirem o final de semana, né? Diminui poluição, melhora o trânsito. Eu acho que a cidade só tem a ganhar, o comércio só tem a ganhar e a vida das pessoas só tem a ganhar. Então, assim, eu sou super a favor da gratuidade do ônibus aos domingos, mas eu acho que devia espalhar aí para a semana inteira. Sustentabilidade em foco. Eu tive o privilégio, de ser o primeiro funcionário da BYD aqui no Brasil, abrindo a operação deles, há mais ou menos 10 anos atrás. Naquela época ainda a eletromobilidade engatinhava no Brasil, mas a gente já via em outros lugares do mundo que ela começava a acelerar. E o governo chinês, acho que teve uma decisão estratégica muito grande, Lá atrás, a gente viu que primeiro a Alemanha, Estados Unidos, Japão, vários países fomentaram a eletromobilidade, os veículos a hidrogênio, essas tecnologias do futuro, mas foram políticas públicas que iam e voltavam. Então não desenvolveu a massa crítica do ponto de vista industrial, de financiamento para alavancar. Já a China não. Foram 20 anos de políticas públicas consistentes, incrementais, e dentro de uma percepção de que, já que a tecnologia chinesa não conseguiria ganhar nos motores a combustão, porque ele já estava no topo do desenvolvimento tecnológico, eles iam criar a indústria do futuro. Por isso, o foco e o investimento tanto na eletromobilidade. Hoje a China é o maior fabricante de bateria, de todos os componentes ali de eletrônica de poder, dos sistemas de tração de veículos elétricos, e a maior fabricante de veículos elétricos do mundo é uma montadora chinesa, o caso da BYD. Então acho que foi muito bem sucedido essa política pública integral e complementar. No caso brasileiro, nós temos um parque produtivo bastante diversificado, já fomos uma grande potência nos pesados, ônibus e caminhão, a gente está falando terceiro, quarto mercado do mundo, veículos leves, perdemos um pouco, mas devemos voltar ali para ser o sétimo, oitavo mercado do mundo. E como a gente tem a presença de todos os sistemistas, os fabricantes de autopeças, bastante diversificados, seja para leves, pesados, o Brasil tem sim condição de se inserir nessas cadeias produtivas internacionais. Esse é um foco muito grande na Secretaria de Desenvolvimento Industrial. O secretário Wallace tem um carinho muito grande por essas agendas, do adensamento da cadeia produtiva. Hoje, o adensamento estratégico também dos minérios que possam fazer a revolução. O Brasil é um dos poucos países que pode ter um parque produtor de baterias de lítio,
né? Nós somos um grande fabricante, temos grandes reservas também de lítio, a gente exporta e depois traz a célula de bateria. Assim como a gente exporta, tem as maiores reservas do mundo de silício, exporta o silício a 2, 3 dólares, depois importa uma célula de painel solar a 20, 30 dólares. Então a gente tem que trabalhar para beneficiar esses minérios aqui, para adensar essas cadeias produtivas. E o que a gente vê, né, seja o meu trabalho antes na BVE, na Associação Brasileira do Veículo Elétrico, na BYD e hoje dentro do governo, é que o setor privado está pronto para fazer os investimentos. O que a gente precisa é ter regulamentações muito claras. De alguma maneira o MOVER, né, o novo regime automotivo, ele trouxe isso, tanto é que já viabilizou mais de 100 bilhões de investimentos no Brasil, nas indústrias automotivas, mas a gente precisa agora também integrar as outras políticas públicas para gerar demanda inicialmente, para que esse parque produtivo possa adensar cada vez mais a sua cadeia de fornecedores locais. A gente precisa também desenvolver novas tecnologias para ter saltos tecnológicos. No caso dos leves, é notório que o Brasil tem uma vantagem comparativa pela presença do etanol, os veículos flex, então os híbridos flex movidos a etanol certamente vão ter um papel importantíssimo nessa transição. E quando a gente vai para os pesados, o que a gente viu é que o mundo deu um salto muito grande dos híbridos, né, rapidamente para os elétricos. A gente está falando hoje de mais de 1 milhão de ônibus elétricos no mundo, a China ali pelo menos 100 mil ônibus todos os anos, a Europa saiu também de patamares muito grandes, hoje para quase 1/3 dos ônibus vendidos na Europa elétricos, na China isso chegou a 2/3, 3/4 da venda, e o Brasil finalmente sai dessa inércia, né? A gente tinha perdido a corrida, então aqui o Chile, Colômbia, outros países sul-americanos vendiam muito mais ônibus elétricos. Infelizmente o Brasil foi perdendo esse mercado. O primeiro ônibus elétrico que operou na Colômbia foi fabricado pela BYD no Brasil, exportado do Brasil para a Colômbia, e aí quando a gente teve as grandes licitações lá do Transmilênio, por não ter adensado a cadeia, a gente perdeu essas licitações para a própria BYD China, né? Então você tinha a Colômbia e o Chile, que sempre foram mercados que compravam ônibus e produtos brasileiros, começaram a comprar de fora. Uruguai e Argentina nunca tinham comprado um ônibus que não fosse brasileiros, né? Você tem uma presença massiva ali da Marco Polo, de grandes atores brasileiros, e foram mercados que a gente foi perdendo. Por isso a importância, né, do PAC ter criado uma demanda inicial, 2.500 ônibus. Então isso vai praticamente dobrar a quantidade de ônibus elétricos que operam hoje na América do Sul. Obviamente são mais e mais projetos que vão vir na sequência, e o fato da gente já ter diversificado, chegar em mais de 50 cidades, cerca de 50 cidades, isso vai nos permitir o desenvolvimento de uma cadeia também de assistência técnica, de uma consolidação de parcerias que foram feitas com o Senai, FATECs e cursos técnicos, para que o Brasil possa avançar. Nós aqui no governo estamos convencidos de que a indústria vai voltar a crescer. O Brasil voltou a crescer nos rankings, né, de competitividade industrial, voltamos a fazer parte das 50 economias mais competitivas do ponto de vista industrial. Agora esse ano tivemos um aumento da participação, né? Nós sabemos que as grandes cidades do mundo industrial, né, os principais países mantiveram uma presença importante da indústria de transformação. A indústria de transformação, ela gera empregos de qualidade. Então quando o Brasil cai lá de 35% do PIB da indústria para 10% do PIB, né, na indústria de transformação, a gente perde o emprego de qualidade, a gente perde a capacidade de inovação, né? A indústria de transformação é que mais investe em inovação, é que mais gera emprego, é que mais paga salário de boa qualidade. Então foi muito importante que o governo tenha priorizado novamente o adensamento da cadeia, e a nova política industrial, ela é verde, ela teve o apoio do Ministério do Meio Ambiente, um trabalho muito consistente das áreas técnicas de vários ministérios, né? A ministra Marina Silva tem um carinho muito especial pela agenda da economia verde, o ministro Haddad tem um carinho muito especial, não é à toa que o Ministério da Fazenda lidera esse processo. Então a gente acredita que com a nova política industrial, a nova política de clima e uma transição energética bem estruturada e integrada entre o governo, o Brasil tem condição sim de manter um parque industrial sólido, consolidado, inclusive no setor automotivo, seja para o nosso mercado interno, que volta a se consolidar como um dos grandes mercados mundiais, seja para reconquistar a exportação aqui nos nossos vizinhos, no Mercosul, na América do Sul, e seja para ganhar novos mercados de exportação no mundo. Informar para transformar. Então, quando a gente fala, a BYD, ela trouxe para a gente uma solução completa na parte de mobilidade, desde a geração da energia, então ela vendeu os painéis, você tem lá, gerei minha energia, carreguei meu carro, vim para cá, estou autossuficiente, né? Então isso é muito bacana, isso é muito legal para a gente.
Conexão sobre trilhos, hoje mais uma entrevista aqui no nosso portal de comunicação. Meu nome é Fábio Rogério, junto comigo, nosso consultor técnico Jean Pejo, e hoje nós estamos trazendo aqui um convidado muito especial. É uma satisfação inenarrável receber o Alexandre Barbosa, que é o diretor global de projetos da BID aqui no Brasil. Alexandre, muito obrigado pela presença. Muito obrigado, Fábio. Obrigado, Jean, pelo convite. É sempre um prazer poder estar participando aqui do Conexão sobre Trilhos, falar um pouquinho sobre o nosso sistema ferroviário, sobre a importância da ferrovia no país, né? Então eu agradeço muito o convite de vocês. Nós sabemos que a BID é uma gigante chinesa que oferece soluções em mobilidade elétrica. Conta um pouco sobre essa empresa tão próspera no momento. Obrigado. Bom, a BID, como você mesmo disse, né, uma gigante na área de mobilidade. Hoje tem mais de 700 mil funcionários no mundo. Veio para o Brasil em 2014. Hoje ela é uma das líderes, é a líder, né, em veículos elétricos no mundo. Então, é a maior vendedora de veículos elétricos, vindo para o Brasil, instalando uma fábrica em Camaçari, um investimento de 5,5 bilhões de reais de investimento. Além disso, temos soluções de ônibus elétricos, painéis solares, empilhadeiras elétricas. Temos nossa área ferroviária, que estamos falando aí de monotrilhos e de Sky Shuttle, que a gente chama de People Mover. Então realmente é uma empresa que está preocupada em trazer soluções, em tecnologia. Está preocupada com o meio ambiente. Nós temos aí uma meta, né, de reduzir o aquecimento global do mundo em 1 grau. Então esse é o nosso compromisso. A BID vem sempre ajudando, né, ao mercado, às cidades, a buscar a melhor solução de mobilidade. Legal. Jean Pejo, nosso consultor, a BID, quando nós falamos em BID, claro que a gente lembra em trens, em carros, em ônibus, em baterias e energia. Mas nas ruas a gente já acompanha uma pulverização da BID quando a gente atravessa as principais avenidas já, né, Jean? Sem dúvida nenhuma, a BID, né, cujas iniciais representam Build Your Dreams, né, construa seus sonhos. Eu acho que está construindo o sonho de muita gente com carro elétrico, né? Nós temos visto, nós que acompanhamos muito o setor de mobilidade urbana, a entrada dos carros elétricos em condições muito mais favoráveis do que vinha até então. Então, hoje, o acesso ao carro elétrico está sendo possível graças ao trabalho que a BID vem desenvolvido nesse sentido. Por isso que você vê carros elétricos da BID e vê também as concessionárias, agências para poder aí atender a venda desses carros. Mas o que eu gostaria de dizer nessa oportunidade que você deu a palavra para mim é de que a BID, através do esforço do seu time profissional, da engenharia, acabou dando a solução que nós vamos ter a oportunidade aí durante a entrevista com o Alexandre de poder conhecer mais, de viabilizar a chamada linha ouro, porque essa linha teve vários problemas e nós só teremos o trem e nós só teremos o sistema operando normalmente graças ao desafio que a BID teve em poder construir os trens, poder adaptá-los a uma estrutura já montada e com isso permitir com que as pessoas possam estar utilizando aquele sistema. A BID, Alexandre, me fala um pouco sobre essa expansão da empresa na América Latina. Bom, a BID, vindo nessa parte automotiva, a gente divide muito, né? Eu vou falar um pouquinho e quero também focar um pouco sobre essa questão da ferrovia, né, que é o meu departamento, mas nessa área de automotiva ela está vindo, ela está se expandindo, ela está buscando esse mercado, tanto na área automotiva quanto na área também ferroviária, né? Nós estamos vendo hoje uma grande oportunidade de projetos de monotrilho e de Sky Shuttle em várias cidades ao longo da América, né? A BID está focando nisso. Esse projeto do Linha 17 aqui para a gente foi um projeto inicial, foi um marco, porque o objetivo da BID era consolidar uma plataforma. Então, o que o Jean falou faz todo sentido, né? Foi um desafio gigante a gente entender o projeto que estava existente, vindo de uma outra fabricante de monotrilho, a gente poder adaptar esse trem, a gente poder desenvolver uma engenharia, a gente poder fazer um protótipo, a gente poder testar o protótipo e consolidar, é porque é uma empresa que tem todo o interesse em continuar no segmento.
né? A gente não está aqui para fazer um único projeto, para falar, olha, fiz o linha 17 e acabou. Não, acho que quem é do segmento ferroviário sabe o quanto de esforço a gente consegue desprender para poder fazer um projeto e poder adaptar um projeto como esse. Então, quando você me pergunta qual é o objetivo, o que a BYD vai buscar nas Américas, não só para a questão de carros elétricos, que hoje, como também o Jean disse, está consolidado, a gente tem os carros aí, são os carros que cada vez mais está ganhando muita aceitação da população. Eu acho que veio com um conceito de poder fazer com que as pessoas tenham acesso a carros elétricos, a carros com design bacana, carros muito bons, né? Muito bons mesmos, e também expandir para as outras áreas. A BYD não é só carro, não é só monotrilho, a gente também tem a solução de painéis solares. Então, temos uma fábrica aqui em Campinas, que é a maior fábrica do Brasil para a construção de painéis solares, para a solução conjunta. Então, temos a solução de kits solares, temos soluções de empilhadeira, temos a fábrica de ônibus elétrico, temos a fábrica de caminhões, temos a revenda de caminhões também. Então, nós temos aí várias oportunidades. E são produtos, né, que são aceitos aí para todos os estados, para todas as áreas. Então, a expansão na América é muito significativa para a gente. Legal. Jean Pejo, sobre o que o Alexandre Barbosa pontuou, então a gente percebe que esses processos contínuos levam também a várias frentes de trabalho da BYD, né? Olha, sem dúvida nenhuma, eu acho que é importante a gente pontuar que a BYD é uma empresa que acredita no Brasil. Sim. Então, investindo em fábricas, em expansão, em desenvolvimento tecnológico. E falando sobre mobilidade do dia a dia, Alexandre, a gente fala em ônibus elétrico e essa oportunidade da eletrificação das frotas de transporte público. O Jean Pejo falou sobre o carinho que vocês têm pelo Brasil, então isso é uma próxima oportunidade de avanço também, né? Sem dúvida. Eu acho que hoje o mercado brasileiro, né, e o Brasil, ele tem uma vasta capacidade de gerar energia limpa, né? Então a gente vê os nossos parques eólicos, as nossas usinas solares, então são todas energias limpas. Nós temos uma das maiores, São Paulo, falando em São Paulo, né, nós temos uma das maiores frotas de ônibus do mundo, né? São vários ônibus aí que a gente vê um interesse na troca desses ônibus para ônibus elétrico, né? E eu acho que isso é um caminho sem volta. Eu acho que hoje as grandes capitais, né, do mundo, não digo só aqui na América, mas no mundo, elas já estão se adaptando a essa realidade da energia limpa, né? Você andar hoje, né, não sei se você já teve a oportunidade, mas se você anda num ônibus elétrico da BYD, é completamente um ônibus diferente, né? Nós temos um projeto muito bacana em São José dos Campos, que é a Linha Verde, que tem um ônibus articulado da Linha Verde. É um ônibus maravilhoso, é um ônibus assim que você entra, um ônibus silencioso, um ônibus confortável, um ônibus limpo, né? Não tem aquele ruído de... Então, eu não vejo uma volta, né? Eu não vejo a gente retroceder numa tecnologia que não seja uma tecnologia verde, uma tecnologia limpa, uma tecnologia eletrificada. E falando sobre os ônibus, como que está a produção dos ônibus? Bom, hoje nós temos uma fábrica de chassi elétrico em Campinas, né, onde é fabricado o chassi. Nós temos uma fábrica de baterias em Manaus, né, então essa parte hoje já é feita toda no Brasil. A gente chama o encarroçamento do trem, né, a carroceria do trem hoje não é feita pela BYD, então existe parcerias aí com as grandes empresas do mercado que já estão consolidadas nisso, né, mas o objetivo da BYD é que a gente possa produzir realmente esses ônibus no Brasil. A fábrica lá em Campinas, fazer esses ônibus da produção lá. Legal. Jean Pejo, então essa realidade a cada dia se torna uma nova realidade para a população. Tenha dúvida, vamos pegar o exemplo aí que o Alexandre muito bem colocou de São José dos Campos. São José dos Campos tem a linha verde que está já operando há algum tempo e a cidade e as pessoas gostaram tanto do sistema que São José dos Campos quer eletrificar sua frota inteira. Tanto que eles lançaram concorrência em que envolve a locação de 400 ônibus elétricos para que toda a cidade seja servida com ônibus elétricos. Isso não é nem sinal, isso é uma realidade de que a população aceitou muito o ônibus elétrico.
E uma coisa que é importante, que às vezes as pessoas não sabem, o ônibus elétrico ele tem um custo de aquisição maior, mas o custo de manutenção ao longo da vida do veículo é muito menor, o que viabiliza, assim, a transferência das frotas de veículos de combustão interna poluentes pelo veículo elétrico. Isso é importante que seja divulgado para a sociedade. O ônibus elétrico ele custa mais caro em termos de aquisição, mas para manutenção ele é muito mais favorável na questão econômica. E no conforto não precisa nem dizer, basta conhecer aí os locais onde nós temos o ônibus elétrico circulando. Já fecharam o fornecimento de ônibus para outras cidades do Brasil e também na América Latina? Sim, nós temos hoje em Salvador, né, nós vendemos uma frota de 20 ônibus lá para o governo do estado, onde eles estão fazendo uma linha lá na região metropolitana, uma linha muito bem avaliada pela população. Nós temos vários sistemas de operação de ônibus na América Latina, no Chile, Equador, né, são cases de sucesso. Que é legal. Tem um tema muito interessante também. Os trens do monotrilho da linha 17 Ouro já chegaram no Porto de Santos. Conta um pouco desse produto pra gente, o Skyrail. Legal. Bom, antes de falar da chegada do trem, porque para chegar o trem no Porto, existe um longo trabalho, né? Não é fazer um trem com uma tecnologia dessa, não é de um momento para o outro que nós conseguimos fazer. Então, falar um pouquinho, desde que a BYD ganhou essa licitação, né, da linha 17, a BYD entrou nesse projeto para que realmente a gente pudesse resolver o problema da linha 17 em São Paulo. Né? Nós sabemos que esse é um projeto emblemático, um projeto que ficou parado por algum tempo, um projeto muito importante para a população, mas que por vários motivos ficou parado. E quando a BYD aceitou fazer esse projeto, quando nós começamos a desenvolver, nós sabíamos da dificuldade e do quanto nós iríamos gastar de engenharia e tecnologia para poder adaptar esse trem. É lógico, existe uma especificação muito rígida do metrô de São Paulo, uma especificação muito boa. Pegamos essa especificação, fizemos o primeiro trem na China, que foi apresentado em 2022, ainda quando era o governo Dória. Nós fizemos a apresentação. Com esse trem pronto, nós começamos a fazer todos os testes, né? E quando a gente fala em teste de trem, a gente fala em teste de segurança, a gente fala em vários testes, né? Então passamos aí praticamente um ano testando, adaptando, acertando detalhes, né? Acertando a tecnologia, acertando toda a parte estrutural do trem, né? Aprendendo muito também com outros monotrilhos no mundo, aprendemos muito aqui com a linha 15 também, que foi o primeiro monotrilho assim. Então tudo isso nós levamos em consideração para que a gente pudesse entregar ao metrô de São Paulo, à população de São Paulo, o melhor trem. E aí finalmente no final de abril pudemos fazer a entrega do primeiro trem ao presidente do metrô e ao diretor do metrô, né? Fizemos lá uma celebração, fizemos a entrega, a cerimônia, saiu aí tudo, né, tudo na mídia, muito bacana. E o trem saiu lá do Porto para vir para o Brasil, né? Chegou, tivemos aí a chegada do trem no dia 29 de junho, comecinho. O trem chegou e estamos agora no processo de desembaraço do trem para que nas próximas semanas ou na próxima semana a gente consiga ter esse trem chegando aqui no Pátio Águas Praiada, né? Onde a gente vai começar a montar o trem. Vamos para um processo de treinamento dos engenheiros da BYD aqui no Brasil, né? Treinar, fazer parte de manutenção, testes no trem. Um terceiro passo, eu começo a treinar o time do metrô, né? Porque o time do metrô precisa ser treinado, precisa trabalhar conosco, precisa estar aprendendo para que no começo do ano a gente comece a fazer os testes estáticos e dinâmicos na via, né? Então esse trabalho, né, de adaptação do trem, de poder trazer, não é um trabalho simples, não mesmo. A gente gastou horas de engenharia, horas de testes, né? Porque não é qualquer empresa que assumiria fazer um trabalho desse. Quem é da área técnica, quem é do ramo técnico, como o Jean sabe o quanto é difícil. É como se você começasse um projeto do zero, né? Olha, peguei a viga pronta, eu tenho meu trem, mas esquece aquele trem que está pronto na China, que foi feito com uma outra viga, com uma outra estrutura, com outro trabalho, né? Hoje nós começamos um trem
novo. Então isso são horas de engenharia. Então uma empresa como a BYD, que é uma empresa global, uma empresa estruturada, uma empresa que está interessada, como eu disse aqui no começo, em não só fazer o linha 17, né, não só o linha ouro, mas a gente está interessado em buscar, a gente investiu nesse projeto. Né? Nós investimos muito nesse projeto para que eu tenha uma solução e um projeto extremamente importante, com uma visibilidade que é o metrô de São Paulo. Né? Hoje, quando você fala em metrô de São Paulo, você está falando dos melhores metrôs do mundo. Né? E, sem dúvida, eu acho que tem uma reputação mundial. Então, para nós, BYD, operar, entregar um trem, ter um trem nosso operando numa cidade como São Paulo, num projeto importante como Linha 17, atendendo um dos maiores aeroportos do Brasil, é fundamental. A BYD, ela não produz trens de metrô. Nós temos 2 produtos da área ferroviária. Nós temos o Skyrail, que é o monotrilho, né? E nós temos o Sky Shuttle, que é um people mover, né? Que é uma solução menor, que é uma solução inovadora da BYD, porque esse sistema de Sky Shuttle, a propulsão dele é a bateria, totalmente bateria. Então a gente não tem. Então, geralmente, quando você vê os trens, eles têm o quê? Você precisa de energia. Ou você capta a energia dele pelo 3º ou 4º trilho, né? Que é um trilho que passa energia, ou por um sistema de catenária, né? Que é comum na área ferroviária. Então, todos os sistemas praticamente de VLTs estão dentro desse conceito. A BYD hoje ela desenvolveu esse Sky Shuttle, que é um sistema ferroviário movido a bateria. A bateria dele, né, de um sistema, ele tem autonomia de até 300 km, né? Dependendo aí, lógico, aí você depende de capacidade, de rampa, mas nós temos uma, e ele carrega também por indução nas estações. Então é um modelo que de operação é muito mais simples, muito mais barato, né? Um modelo de fabricação e de concepção de estrutura também é muito mais rápido. E isso atende, vamos falar assim, mega demanda aí de até 200 mil passageiros dia, 300 mil passageiros dia, a gente consegue atender plenamente. Então, só um outro ponto, né, que eu acho que é importante a gente enfatizar, a BYD ela sempre foi uma empresa focada em bateria, né? Então, o desenvolvimento da bateria em lítio, né? E o nosso monotrilho, esse monotrilho que está na linha 17, é o único do mundo que tem autonomia de rodar na bateria. Então, diferente aí dos outros, se na linha 17 faltar energia por algum motivo, né, o nosso trem ele tem uma autonomia de até 2 km para poder percorrer aí sem a necessidade de energia. Isso traz uma segurança operacional muito boa, porque não vai parar no meio, se parou, faltou energia, ele consegue chegar até as estações muito boas. Então esse é o desenvolvimento que a BYD faz. Alexandre, fala um pouco sobre Camaçari lá na Bahia, onde tem a primeira fábrica de veículos elétricos fora da Ásia. Esse é a BYD, ela escolheu o Brasil, né, e ela acredita no Brasil como um país para poder desenvolver, né? Então ela chegou no Brasil lá em 2014, conhece todo o processo e resolveu, no ano passado, né, abrir a sua primeira fábrica fora da China para fazer veículos elétricos, né? E a gente sabia que naquele momento a Ford estava saindo do país, teve um interesse junto ao governo do estado em adquirir aquela planta, e hoje começamos lá a construção do maior complexo, vamos falar assim, de fabricação de veículos. A gente está falando em torno de 1.600.000 metros quadrados de área construída, né? Realmente é muito, muito grande. É uma fabricação aí estimada em 300 mil carros ano, né? Para atender o mercado brasileiro, também exportação de veículos, né? A expectativa é que ainda esse ano a gente entregue uma parte já da fábrica montada, já estão chegando máquinas, né, de produção, então já tem maquinário chegando lá, então realmente é impressionante, a gente vê o que era a BYD, o que está se tornando a BYD aqui no Brasil, é algo muito, muito gratificante. A BYD hoje ela tem 80 mil engenheiros, né, trabalhando, então 80 mil engenheiros focando todo dia em novas soluções para melhorar a vida útil da bateria, para desenvolver novas tecnologias. Então você imagina que a cada dia, né, a gente está melhorando. Hoje a gente não sabe, mas a bateria dos nossos celulares, tecnologia BYD.
A BYD faz também partes e peças para os nossos celulares. Você lembra aí há 5, 6, 7 anos atrás, a vida útil de uma bateria de um celular, quanto que era? Né? Hoje, quanto que melhorou? Melhorou muito. Quanto que melhorou? Então, isso também acontece com os veículos, com os ônibus, com os carros. Então, tudo a gente tem aí um aprimoramento, uma melhoria contínua desses processos. Um caso bem interessante, eu estava comentando aqui antes no bate-papo, eu morei na Europa por 5 anos. Né? Morei em Viena, trabalhava em Praga e eu tinha 2 opções. Uma opção, ir de trem, que eu gastava door to door 3 horas, né? Porta a porta 3 horas. Ou ir de avião, que eu gastava 3 horas. Já, eu pegava de manhã, 6 horas da manhã saía da minha casa, pegava o trem, ligava o computador, tomava um café e vinha trabalhando. Chegava 9h10, eu podia marcar 9h10 uma reunião no escritório, que 9h10 eu estava lá. Então, se a gente tem isso aqui no país, né, é muito importante. E aí você fala, mas o trem de alta velocidade, é importante, a gente tem que ter, mas e para eu chegar numa estação central de um trem de alta, média capacidade? Eu preciso ter transporte, eu preciso ter um monotrilho, eu preciso ter um Sky Shuttle, eu preciso ter um sistema de ônibus, eu preciso ter, porque não adianta eu fazer uma estação isolada. Se a gente vai para a Europa hoje, né, ou qualquer outro país, a gente vai ver que as grandes estações centrais de trens de média e alta capacidade, elas são conectadas, né? Elas têm integração, elas têm o usuário, né, que mora distante 10, 15 quilômetros daquela estação, ele tem como chegar na estação. Ele não vai precisar do carro dele, pegar o carro e chegar lá. Então, isso pra gente, né, é muito importante. Então, quando a gente fala que tem projetos grandes, né, vindo, interessante, e eu vejo uma oportunidade para a BYD, para que a gente possa desenvolver os sistemas que alimentam essas grandes vias, né, esses grandes transportes. Então, isso para a gente é muito importante. Legal. Jean Page, trens de alta velocidade são importantes, mas como o Alexandre disse, trens de alta mobilidade são também muito importantes. Esse exemplo que ele citou, que ele morava em Viena, capital da Áustria, que isso venha para a gente a gente está esperando isso há muito tempo e está muito próximo, né, Jean? Olha, o Alexandre falou uma coisa bastante interessante e que vem muito a favor do que a gente está desenvolvendo. Ele colocou muito claro a importância da conexão sobre trilhos. Então, esse é a base do nosso programa, conexão sobre trilhos. O que precisa ter, de fato, é um sistema integrado de transportes, tanto no ambiente regulatório, no ambiente técnico, no ambiente operacional, é a conexão. E aí, a vantagem que o sistema ferroviário tem, e que o Alexandre contou a experiência de vida dele lá na Europa, é a previsibilidade. Você sabe que você sai 6 horas da manhã de casa e que você vai chegar 9 horas no seu destino. Atualmente, aqui nós não temos isso. Você sai de Campinas, de Valinhos, de Jundiaí, você sai às 8 horas, você não sabe se você vai chegar às 10, 10h30, 11 horas, vai depender muito das circunstâncias de trânsito, coisa que a ferrovia não tem. Então, com conexão sobre trilho, com trens rápidos, não tenha dúvida que a qualidade de vida das pessoas vai melhorar bastante. Tecnologia, futuro e também ressignificação humana que agrega. Tudo isso é BYD. As considerações finais, Alexandre, muito obrigado por essa entrevista esclarecedora que vai ajudar e muito o pessoal que assiste o Conexão sobre Trilhos. Fábio, eu que agradeço, né? Eu tenho um último ponto que eu digo aí tanto à população, aos profissionais. A área ferroviária, a área sobre trilhos, é uma área que tem uma tecnologia muito significativa embarcada. Às vezes, muitas pessoas, né, entendem que não, mas você desenvolver uma tecnologia para você ter um trem, para você ter um sistema automático. Hoje o nosso monotrilho, ele vai andar sem operador, ele voa fora. Então, para a gente chegar no estado de arte dessa magnitude, existe uma tecnologia muito grande. E eu incentivo os novos engenheiros, né, a virem para a área, né, a desenvolverem, a terem essa vontade de ingressar num sistema ferroviário, né? A gente vê hoje, né, eu sinto isso, que o nosso país hoje ainda já é carente da nova geração ferroviária, né?
Você tem a sua geração, a minha geração, mas hoje eu vejo, né, os meninos que estão saindo de um curso de engenharia querendo ir para outras áreas e não querendo, né, ou tendo dificuldade de achar. Então, eu faço esse apelo, eu acho que é uma área de tecnologia, uma área importantíssima, uma área gratificante. A hora que você coloca um trem para operar, que você vai falar assim, eu trabalhei naquele sistema, né? Você está sabendo que você está ajudando pessoas, você está melhorando a qualidade de vida de pessoas. Eu acho que isso é gratificante. Então, eu acho, Jean, parabéns pelo projeto. Eu acho que esse projeto aqui é um projeto que a gente tem que dar continuidade. A gente tem que trazer empresas, a gente tem que trazer profissionais, a gente tem que falar com a população, a gente tem que falar com os usuários para que cada vez mais eles possam entender o que é um sistema ferroviário, o que é um sistema de conexão, o que é um sistema de melhoria de qualidade de vida para essas pessoas, né? Eu acho que a gente não tem que se conformar com projetos pequenos, a gente tem que pensar o futuro, pensar nos nossos governantes, o nosso poder público desenvolver projetos para que dê para a nossa qualidade de vida um fator muito positivo. Tá? Então eu agradeço o Fábio, agradeço o Jean, obrigado aí pela oportunidade, conto sempre comigo, com a BYD para o que precisar. Que os novos engenheiros entendam que ferrovia não é algo do passado. Sem dúvida. É algo do presente e do futuro. E que a conexão é sobre trilhos. Exatamente. Muito obrigado. Diálogo Público. Amigos da Conexão sobre Trilhos, queria falar para vocês um pouco do momento que vive o setor ferroviário. Nós precisamos mudar de patamar, nós precisamos avançar com o setor ferroviário. E pensando um pouco e nos baseando no bom histórico da área de saneamento, que conseguiu realmente virar a chave e decolar nesse sentido, acho que a gente está caminhando nesta direção no setor ferroviário. Nós queremos, baseado em um tripé, qualificar o discurso, quer dizer, o discurso sair da nossa boca, ir para a boca daqueles que podem discutir, dos nossos vereadores, dos nossos deputados estaduais, da Câmara Federal, do Senado, e que podem fazer as leis para esse fomento, convencer a sociedade através da mídia dos benefícios que resultam da opção ferroviária, da integração desses modais, como isso vai melhorar em termos de custo da mobilidade, em termos de saúde, em termos de tempo de viagem. Você realmente tem condição de encurtar isso e com isso qualidade de vida. Em terceiro lugar, com relação à parte da financiabilidade desses projetos, atrair os bancos com uma visão de longo prazo que possam aportar recursos. Nesse sentido, no capítulo da qualificação do debate, nós incentivamos e recentemente foi instituído e criado agora no dia 3 de julho deste ano, de 24, a Frente Parlamentar em prol da indústria ferroviária brasileira. Esta frente está presidida pelo deputado Pedro Xay, é composto na vice-presidência pelo deputado Baleia Rossi, pela deputada Denise Pessoa e pelo deputado do Paraná, Padovani. São 209 deputados que assinaram a promulgação e o início da frente parlamentar, e ela deve congregar agora as grandes discussões. O que está em torno dessas discussões, o que a gente gostaria, vamos assim, que fosse mais elaborado no sentido de todos os parlamentares. A eleição do setor ferroviário como um setor estratégico. Este é o primeiro ponto. Nós precisamos dirigir as políticas públicas, precisamos orientar o planejamento para o setor ferroviário. Em segundo lugar, a consciência de que é o modal terrestre mais sustentável e, portanto, em linha com todas as demandas e necessidades do nosso mundo atual. Em terceiro lugar, o fomento da indústria nacional. Fomento da indústria nacional, eu quero deixar claro, não é apenas aquelas que já estão instaladas, é propiciar a que venham outras indústrias globais a se instalarem aqui, uma vez que você tenha demanda pelos seus produtos. Então nós precisamos criar demanda e atrair os capitais estrangeiros. Venham todos. E aí vem ao quarto ponto, geração de emprego e renda no país. Este é o mote principal, a motivação para a gente poder avançar nesse sentido. E o quinto ponto, eu queria destacar também, que a gente levou a frente parlamentar para essa discussão, é com relação
aos critérios que a gente estabeleça para a indústria nacional. Existem projetos mundo afora que falam sobre conteúdo nacional mínimo, a gente pleiteia isso também a nível de 40%, e a questão da financiabilidade, o envolvimento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e outros bancos, Banco do Brasil, Caixa, Fundo, o FAT, que podem colaborar com esses financiamentos, quer dizer, a financiabilidade geral dos produtos. É isso que a gente está buscando construir na frente parlamentar. Contamos muito com vocês, nossos deputados, 209 deputados, que possam levar adiante a voz do setor ferroviário. Muito obrigado. Aqui me despeço de vocês. Mais um programa cheio de conteúdo, produzido com muito carinho para levar informação de qualidade para as pessoas. Se inscreva no nosso canal, siga @Conexão Sobre Trilhos nas redes sociais, compartilhe com quem você sabe que vai gostar desse conteúdo e um abraço. Até breve!